Hello students, how are you? Espero que todos vocês estejam bem. Segue aqui mais uma videoaula, ok? Agora sobre what time is it? Vamos falar de horas hoje. Então, pessoal, horas em inglês é algo muito simples, tá? Não tem grandes segredos aqui. Nós temos formas aí adicionais de dizer a hora em inglês, mas nada muito difícil. Então, vamos começar aqui com algumas observações. Então, what time is it? What time is it é a minha perguntinha. Que horas são, tá? Que hora é? Então, para saber aí toda vez as horas. Então, é essa perguntinha aí que vocês vão estar utilizando, ok? Então, what time is it? Que horas são? Que hora é, né? Primeira coisa também que a gente tem que entender, pessoal, que nos Estados Unidos, né, a maioria, na verdade, dos países ali, América do Norte, Europa, eles têm formato 12 horas. O que é o formato 12 horas? Eles não utilizam esse formato que nós utilizamos, 24 horas, de dizer 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Não, eles usam o formato 12 horas. Isso significa que quando for o meu horário na parte da manhã, nós vamos utilizar o famoso AM, que é o AM, né, o antemeridian, que significa antes do meio-dia, e o PM para o horário da tarde aí, tá bom? Que é o post-meridian. Então, toda vez que eu utilizar uma hora com o AM, eu sei que é da parte da manhã que eu estou falando. Então, toda vez que eu utilizar aí qualquer número com o PM, né, com esse PM aí, eu sei que é da parte da tarde que nós estamos falando, tá, pessoal? Outra coisa, nós temos aqui três formas de dizer meio-dia. Midday, que é o famoso meio-dia ao pé da letra. 12 o'clock, 12 horas em ponto, tá? E noon, que é uma das formas também de dizer meio-dia. Lembrando, esse o'clock aqui que está do lado de 12, ok? É para dizer a hora em ponto, a hora cheia, tá? Então, esse o'clock aí nós utilizamos somente quando a hora está cheia, completa. Significa em ponto. E nós temos aqui uma forma de dizer meia-noite, que é a forma midnight. Midnight. Ok, pessoal? Vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, a nossa primeira forma aqui é a forma direta. Por que forma direta? É muito simples de ler a hora em inglês. Se vocês quiserem usar essa forma a vida inteira, vocês podem utilizar. Só que assim, quando alguém for falar para vocês de uma maneira diferente, vocês não vão saber. Então, é necessário aprender todas as formas em inglês. Essa primeira forma é a forma direta porque nós lemos o primeiro número, lemos o segundo número, pronto, é a minha hora. Então, for example, aqui no nosso primeiro exemplo, it's 1 o'clock. Por que 1 o'clock? Uma hora em ponto. Lembra que a teacher falou que o o'clock significa em ponto, tá? Nós usamos com horas cheias. E outra coisa que também é necessário, pessoal, vocês colocarem esse it, ok? No início de todas as frases, ok? Indicando hora. Então, it's 1 o'clock, it's 3 o'clock, assim com todas as horas aí. É necessário. Então, o que nós colocamos aqui? O one, que é o número 1, e colocamos ali o o'clock, porque é em ponto. Pronto, finalizei, essa é a minha hora. Aqui no exemplo de baixo, it's 3 o'clock. São 3 horas em ponto. Se tivesse algum minuto ali, pessoal, vamos colocar aqui um minuto 10, né? Então, nós leríamos it's 3:10. Então, número 3 e o número 10, pronto, é a minha hora. Então, é muito fácil, é muito simples essa forma aí, direta. Nós só lemos o primeiro número e lemos o segundo. É um exemplo aqui do nosso terceiro exemplo. Então, it's 2:20, ou seja, são 2 horas e 20. O que eu fiz? Li o primeiro número e li o segundo número, pronto, é a minha hora. Essa é a forma direta, ok? Pessoal, a nossa próxima forma é o a quarter, ok? Pessoal, aqui no título saiu um errinho, só está quarter, mas é a quarter, ok? Assim como na frase abaixo, faltou um azinho ali em cima. Então, pessoal, o que significa o a quarter? Nós temos duas formas de dizer 15 em inglês, tá? A primeira forma é o número 15, normal, 15, e uma outra forma que representa aí, né, os minutos ali, 15 no caso, é um quarto, porque um quarto representa um quarto de hora, representa 15 minutos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que vamos supor que é 2h15 da tarde, como são 2 horas e um quarto de hora, que dá no mesmo. Eu estou falando de 15 da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, a expressão a quarter é usada para indicar um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. For example, nós temos aqui 3h15. It's 3
15, ou seja, 3 horas e 15 normal. Usamos ali o numeral, né? Na verdade, a forma do numeral ali por extenso. E nós utilizamos aqui embaixo, it's 3 and a quarter, ou seja, são 3 horas e 1/4, ou seja, 3 horas e 15 minutos. Então, nós podemos utilizar esse a quarter no lugar de 15 quando nós quisermos, tá? E é super comum nos Estados Unidos, em outros países aí, Inglaterra, no caso, eles utilizarem essa forminha aí, a quarter, tá? No lugar de 15, é muito comum. Então, sempre a quarter, ok? E nunca o quarter sozinho, ele precisa estar acompanhado ali com o a. A nossa forma aí, tá, pessoal, que também é diferente, é o half. O que é o half? É o famoso meia, né? Então, aqui nós temos o costume de dizer, por exemplo, 2h30 ou 2h30 da tarde, tá? Lá nos Estados Unidos, eles também têm essa forminha, né? Nos países aí que tem o inglês como língua mãe, tá? Língua principal, ali eles usam o half, ok? Então, half é igual a meia hora. Então, novamente, nós temos 30, que é o nosso número 30, normal, e também temos o meia, igualzinho aqui em português, tá? Então, olha só, it's 8:30, ou it's 8:30, ou seja, são 8h30 ou são 8h30, tá? Então, toda vez que nós utilizarmos o half, é esse meia aí, tá? Que nós vamos estar utilizando. Outra coisa, o half, tá, pessoal? Ele vem sozinho, ele não vem com nenhuma outra palavrinha ali, tá? É sempre and and half, né? Que é e meia. A mesma coisa aqui embaixo. It's 11:30, ou seja, 11h30, ou it's 11:30, sempre desta forma. Nós temos também, pessoal, o past. O que é o past? O past significa passado, ou seja, vocês vão dizer os minutos que se passaram de uma hora. Essa forma aí é muito comum também, tá? Nós sempre vamos utilizar até 30 minutos. Depois de 30 minutos, nós não podemos mais usar o past. Como assim, teacher? Vamos ver alguns exemplos. It is 6:20 or it's 20 past 6. O que eu quero dizer aqui? Na primeira forma, eu utilizei a forma direta, a forma normal. Li o primeiro número e li o segundo número, 6:20. Na segunda parte ali, eu tenho 20 minutos passado das 6. Então, o que eu fiz? It's 20, ou seja, são 20. Passado, a minha palavrinha past vem no meio e por último a hora, 6. Então fica bem ao pé da letra, 20 passado das 6. A mesma coisa aqui no exemplo de baixo. It's 8:10, são 8:10, ou it's 10 past 8, ou seja, 10 minutos passado das 8. Para finalizar, pessoal, nós temos aqui a nossa famosa forminha para, tá? Que nós também utilizamos aqui em português. Então, faltam tantos minutos para tal horário. Esse para também existe em inglês, é o famoso to. Então, se o past nós utilizamos, né, para minutos ali até 30, depois que passar dos 30 minutos, nós não podemos mais usar o past, nós vamos usar o to, porque já são os minutos que faltam para chegar numa nova hora. For example, it's 8:45, ou seja, 8:45, da forma direta. Ou it's 8:45, ou 15 para as 9. Ou it's 15:09, qualquer uma das formas está correta. It's 8:50, ou seja, 8:50, ou it's 10:09, ou 10 para as 9. Então, pessoal, essa forminha to é sempre para falar dos minutos que faltam aí para chegar na nova hora, tá? Então, a forma de estrutura é sempre igual a do past, tá? Primeiro vem ali os minutos, depois vem a palavrinha ou o past ou o to, e depois a minha hora. Certo, pessoal? Então, pessoal, relacionado a what time is it, né, a tempo, a hora, é isso, não tem segredo, ok? Estudem com calma, avaliem certinho aqui todas as formas que a teacher passou, verifiquem os exemplos, ok? Qualquer dúvida, a teacher está à disposição e também nós podemos tirar aí na nossa live de quinta-feira, ok, pessoal? Have a nice day, bye bye!